Seria muito importante nós termos aqui um contato a nível de comunicação real. E qual é a diferença e por que a palavra real nessa questão da comunicação? O porquê disso? Qual é a diferença? Em geral, para nós, comunicação é comunicação. No entanto, perceba uma coisa: quando alguém lhe conta algo ou lhe diz alguma coisa, você fica com aquilo que lhe interessa daquilo que lhe foi comunicado. Então, basicamente, nós sempre editamos ou tiramos do contexto tudo aquilo que nos é colocado, quando ficamos apenas com a parte que nos interessa. É isso que nós chamamos de receber uma comunicação. Veja, é típico do nosso cérebro fazer edições quando escutamos alguém, ou alguma fala ou alguma palestra. Então não há uma real comunicação. Porque tudo que está sendo comunicado não é recebido. Ficamos apenas com a parte que nos interessa. Então nós temos aqui já uma grande dificuldade no contato aqui, nesse nível. Veja, você abriu esse vídeo, algo lhe despertou o interesse. Então você está em busca de uma resposta para algumas questões. Mas, em geral, a nossa aproximação dessa busca de resposta, mesmo assim, é com base naquilo que nós queremos ouvir, naquilo que nós desejamos escutar, e não naquilo por completo que está sendo comunicado. Por exemplo, agora aqui, eu quero lhe convidar a descobrir o que é escutar de uma forma nova, para que de fato ocorra uma real comunicação. Uma real comunicação é a capacidade de apreender, de ficar com a totalidade do que está sendo comunicado. Veja, isso é algo que, em geral, nós desconhecemos. Nós estamos sempre editando, fazendo escolhas, dizendo internamente: isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu concordo com isso, mas essa outra coisa aqui já não concordo. Então, a nossa inclinação é de fazer essas edições. Essa forma de se aproximar de uma linguagem, de uma fala, de uma comunicação, é a forma que nós conhecemos. Nós não sabemos escutar. Ficamos apenas ouvindo para ver o que nos interessa ali. É típico desse modelo de cérebro que temos. Isso é parte desse condicionamento que nós trazemos. Nós temos falado muito isso aqui no canal com você e usado a expressão condicionamento psicológico ou condicionamento. Essa forma como nós internamente internalizamos tudo aquilo que se apresenta de uma forma visual, de uma forma auditiva ou de qualquer uma outra forma. Tudo que fazemos é caprichosamente escolher aquilo que queremos e o que não queremos. Não sabemos o que é ter uma aproximação de totalidade para um profundo discernimento daquilo que se passa.
É por isso que aqui, entre os diversos assuntos que tratamos com você, entre essas diversas questões fundamentais da vida, veja, se trata de uma dessas questões. Estamos tratando com você também dessa questão do despertar da inteligência espiritual. Nós não temos essa inteligência espiritual. A nossa inteligência, ela é técnica. É a inteligência para aquela profissão, para aquele ofício, para aquele trabalho. Aqui, quando colocamos a expressão inteligência espiritual, estamos falando dessa inteligência divina, desta aproximação da vida, onde temos uma visão de totalidade, onde somos capazes de perceber aquilo que está presente, de tomar ciência daquilo que está presente, num profundo discernimento. O que é possível quando não fazemos edições, quando não temos esse ego, esse eu, esse mim, esse modelo de cérebro condicionado, que vive fazendo escolhas do que gosta e do que não gosta, do que quer e do que não quer. A vida em sabedoria, nesse novo cérebro, é de um novo cérebro que precisamos. Um cérebro livre do condicionamento. Desse condicionamento psicológico. Esse novo cérebro é aquele que responde ao momento sem esse fundo que vem do passado. Portanto, não faz escolhas. Percebam o valor disso, a importância disso para as nossas vidas. A qualidade de vida que temos, nessa forma que nós conhecemos, sobre esse sentir a vida, sobre esse pensar sobre a vida, sobre esse contato com a vida. E aqui a vida é o outro, são as situações, os acontecimentos, os eventos, tudo que surge. Essa nossa forma de aproximação é limitada. Em razão desse cérebro condicionado, desse intelecto condicionado, nesta consciência, que é a consciência condicionada, que é essa consciência do eu. Aqui estamos trazendo para você, investigando junto com você, tomando ciência com você dessas respostas a essas perguntas fundamentais da vida. E essa resposta sobre como realizar nesta vida o florescer dessa inteligência espiritual é fundamental. Isso requer que conheçamos a nós mesmos, que tenhamos ciência da verdade sobre quem nós somos, de como internamente funcionamos. É isso que nos habilita nessa inteligência, repare, não naquela inteligência técnica, apenas de lidar com assuntos da profissão, mas é isso que nos habilita nessa inteligência divina a lidar com o outro, a lidar com nós mesmos, a lidar com acontecimentos, com situações, com os desafios que a vida apresenta. Então eu quero tocar com você aqui um pouco para tornar claro aqui para você. É interessante que você acompanhe e veja com clareza a partir desse olhar novo, desse escutar novo,
que está sendo aqui apresentado. Por isso temos enfatizado a importância desse escutar, sem fazer qualquer interrupção psicológica interna dentro de você, enquanto a fala se processa. Apenas escute, acompanhe. Então haverá uma clareza, uma lucidez presente nessa comunicação, porque estaremos nesse escutar, nesse perceber com totalidade o que está sendo colocado. Quero tratar de um assunto fundamental e que poucos são aqueles que realmente compreendem com clareza a verdade sobre isso. Uma coisa importante também sobre essa questão da compreensão. Sem a compreensão, ficamos a nível intelectual apenas com as palavras. Isso não resolve. A compreensão é aquilo que está acontecendo nesse instante, aqui e agora. Quando a sua mente e o seu coração se encontram livres para acompanhar essa fala, sem essas interrupções internas de concordar ou discordar. Nesse simples escutar se revela essa compreensão. E quando ela se revela, algo ocorre dentro de você que lhe aproxima daquilo que estamos comunicando. O assunto aqui com você, um dos assuntos que é uma dessas questões que nós não resolvemos na vida, é a questão do pensamento. Se tem algo que você tem contato desde criança, que parece que você sabe o que é desde criança, que você conhece e reconhece desde criança, é o pensamento. No entanto, isso não é verdade. É algo que lhe acompanha desde a infância, que parece até que você sabe o que isso é. Aí, em você. A impressão que você tem é que você reconhece isso quando surge. Só parece ser assim, porque na verdade não é assim. Quando um pensamento surge, ele aparece, mas você não sabe o que é o pensamento. Você não percebe que ele lhe impulsiona, ele traz com ele sensações. Algum nível de sensação está presente quando um pensamento surge. Repare, nada disso nós sabemos de verdade. Nada disso nós temos intimidade real de verdade. Não só o pensamento, não sabemos o que é o sentimento, o que é a emoção, o que é a percepção. Não sabemos por que falamos o que falamos, sentimos o que sentimos, agimos como agimos e pensamos como pensamos. Aqui com você, nesse florescer da inteligência, do despertar da inteligência, estamos lhe mostrando como tornar possível para a sua vida a verdade desta compreensão de si mesma, de si mesmo, daquilo que se passa com você. Com esse despertar da inteligência, nós temos o fim para os problemas como nós conhecemos nesta nossa vida
que levamos. Porque compreendemos questões como essa. O que é o pensamento? O pensamento, repare, o pensamento em você. O que é o pensamento em você? O pensamento, vamos colocar aqui de uma forma básica, e acabamos de colocar, não precisamos de uma aproximação intelectual. Ou, colocando de outra forma, talvez seja importante, mas ela não tem essa extrema importância. A verdade da aproximação aqui precisa ser algo com base na mente e no coração, quietos, capazes de acompanhar esta fala, para irmos além do próprio intelecto, além da própria aproximação intelectual. Mas colocando de uma forma bem básica para uma aproximação a princípio intelectual. O pensamento é uma resposta que surge de dentro de você em razão de um estímulo, de uma situação que surge, como, por exemplo, um desafio que se apresenta. Se eu lhe faço uma pergunta, essa pergunta é um estímulo, é um desafio. Isso requer uma resposta, e essa resposta vem de dentro de você. Quando eu lhe faço a pergunta, essa resposta é a resposta que o pensamento tem sobre aquela pergunta, sobre aquele estímulo, sobre aquele desafio. Então eu lhe pergunto algo e você me dá a resposta. Essa resposta nasce do pensamento. Mas o que é o pensamento? Uma lembrança, uma memória, uma recordação? Veja como é básico, como é simples, uma mera aproximação intelectual. No entanto, nós não compreendemos o que é o pensamento, porque ele nos envolve de uma maneira tal que estamos vivendo uma vida em contradição, em razão da presença do pensamento, sem perceber que estamos sempre respondendo a desafios que a vida nos traz, que a vida apresenta para cada um de nós. E essa resposta, como ela vem do passado, está vindo de um fundo de memória, onde está presente esse eu, esse mim, essa pessoa, a pessoa como você se vê. E essa resposta, ela está atendendo a esse momento de uma forma inadequada. Isso porque ela nasce do passado, de um fundo de desejo, de medo, de frustração, de esperança, algo pessoal, algo particular, algo que tem um centro, que é essa atividade egocêntrica em nós, da qual não temos a menor consciência dela presente. Então isso nos mantém num movimento de resposta para a vida de uma forma equivocada. Quando eu pergunto o seu nome, você tem uma resposta simples. Mas no momento em que o desafio não é só um nome, uma palavra que você me conta. Quando, por exemplo, o desafio é lidar com o marido, é lidar com um filho, é lidar com a sua família, é lidar com os seus negócios, é lidar consigo mesmo. Quando o desafio é nesse nível, a nossa condição psicológica, nesse movimento do eu, do ego, desse mim, uma vez que esse movimento, esse ego, esse eu, está se movendo de uma forma inconsciente, de uma forma automática,
programada e condicionada dentro de um modelo de cultura humana, a nossa resposta é inadequada. Veja, colocando de uma outra forma, não sabemos lidar com as pessoas. Não sabemos lidar com nós mesmos. Não sabemos lidar com as situações. Não sabemos lidar com a vida como ela acontece. É fácil verificarmos isso. Se você soubesse lidar consigo mesmo, você não teria problemas de ordem emocional, sentimental e de pensamentos. O fato de você se preocupar e de ter preocupações é um sinal clássico de que você não compreende como o pensamento funciona, de que você não sabe lidar consigo mesmo. A ansiedade é um sinal, a depressão é um sinal, a angústia também. O apego a objetos, o apego a pessoas. Quando elas desaparecem da sua vida, o sofrimento aparece. Veja, você não sabe lidar consigo mesmo. Você não sabe lidar com os seus apegos. Na verdade, a presença do apego é sinal de inconsciência nesta relação com os objetos, com as pessoas, com as situações. Como criaturas humanas vivendo no eu, no ego, não sabemos lidar com nós mesmos. Somos criaturas carregadas de inveja, de ciúme. São diversas as formas de conflitos presentes em razão de desejos que se contradizem dentro de cada um de nós. No ego você deseja algo e sabe que aquilo irá lhe criar problemas. E você não vê nenhuma lógica intelectual e nenhuma base inteligente para continuar sentindo o que você está sentindo, que é esse desejo. E, no entanto, o desejo está lá. Então, há uma contradição interna dentro de você entre o intelecto, que logicamente lhe mostra que aquilo é um problema, e, no entanto, há um sentimento, há uma sensação, há algo queimando aí a nível emocional por aquele prazer, por aquele desejo. Então, nós estamos vivendo estados internos de contradição entre o pensar e o sentir, entre esse desejar e o pensamento bastante claro, intelectual, lógico, de que aquilo é um problema. Então, esses estados de contradição interna, esses estados estão presentes em nós, em razão do fato de que nós não compreendemos como nós funcionamos. Não sabemos ter esta relação com nós mesmos, com o que se passa dentro de cada um de nós. Não sabemos por que pensamos o que pensamos, sentimos o que sentimos. Queremos nos livrar e esse querer não tem força. Queremos nos livrar e esse querer não tem qualquer poder. Então, esses estados internos em nós, essas diversas complicações, conflitos, contradições,
São problemas. Tudo isso representa sofrimento. E se isso está presente em você, nesse contato com a esposa, o marido, os filhos, o mundo, isso está presente. Então, reparem isso, nós não temos a verdade sobre quem nós somos, porque não sabemos como nós funcionamos, como o pensamento funciona. Mas não só o pensamento, o sentimento que acompanha esse pensamento, a emoção que acompanha esse pensamento, essas imagens que surgem, que vêm do passado, que sustentam essa pessoa, esse mim, esse eu. Então, o que é que nos falta na vida? A compreensão do movimento do pensamento. Então, o que é o pensamento? Como romper com essa psicológica condição de pensamento, sentimento, emoção e sensação? Como romper com esta contradição interna entre o pensar e o sentir e o agir? Como descobrir a vida livre do ego, livre do eu, desse mim? Onde está presente esta verdadeira inteligência. Quando há esta real inteligência, essa inteligência divina, fica muito claro que o pensamento é só um pensamento. Sem esse elemento que sustenta esse pensamento, que é o eu, o ego, o pensador, não há nenhum problema com o pensamento. Como não há nenhum problema com o sentimento ou a emoção. O problema está presente quando o sentido do eu, do ego, está aí. Aqui a nossa ênfase está na revelação da verdade sobre quem somos. Esta ciência sobre você. Daí a importância do autoconhecimento. Isso lhe dá a base para ter uma aproximação da verdade que revela Deus, que revela a sua natureza real, além desse ego, além desse mim, além dessa psicológica condição de desordem, conflito, sofrimento e contradição. Aqui estamos lhe apresentando a verdade de que a realidade sobre você não é esse você como você se vê. Não é esse você que você sente ser. A realidade sobre você é a realidade divina. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Quando temos presente a revelação ou a ciência da verdade de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe dizendo de uma forma muito direta que nós estamos na vida para a vida, mas esse sentido ilusório, equivocado de ser alguém, de se manter como essa pessoa, nesse movimento de ignorância, nesse movimento de ilusão, que é esse movimento comum de padrão de condicionamento mental, de condicionamento psicológico. Como ocorre a maioria dos seres humanos, se manter assim é se manter na ilusão. Você nasceu para realizar Deus, para assumir a realidade daquilo que é esta verdade, que está presente quando esse sentido ilusório não está mais. É isso que estamos trabalhando aqui com você.
Então, esse é o assunto que estamos aprofundando aqui. Então, cuidadosamente nos aproximamos dessa questão. O que é o pensamento? O que é esse movimento dentro de você que lhe impulsiona, repito, a pensar, a sentir, a fazer, a dizer, a julgar, a avaliar, a temer, a desejar? O que é o pensamento? Aqui estamos juntos com você nos finais de semana, trabalhando isso. São encontros online que ocorrem aos sábados e domingos. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve também aqui no canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é o reconhecimento da verdade sobre você. Não é como alguns entendem, como alguns explicam. O autoconhecimento não é o conhecimento sobre esse você que você acredita ser.